Tudo bem, pessoal? Feliz quinta-feira. Tem tanta coisa acontecendo no mundo. Parece que a primeira fase dos arquivos Epstein foi divulgada. E, para ser honesto, não parece grande coisa, parece meio que nada demais. Também lembrem do Ari Emanuel, CEO da WME, que veio a público defender Blake e Ryan contra Justin Baldoni, Bonnie, seja lá qual for o nome dele. Vocês conhecem o Ari, aquele durão de rima de pré-escola em Hollywood, que se acha demais para aprender o nome dos próprios clientes? Agora o Freakonomas está dizendo que foram eles que o receberam quando ele disse isso, e que as imagens, o vídeo disso se perderam, então nunca vamos poder ver essa entrevista. Ah, sei. Mas antes de falarmos também sobre a fita, os irmãos acabaram de chegar em solo americano e as pessoas estão revoltadas. Primeiro, eu queria contar para vocês que consegui a autorização legal para falar sobre minha ligação telefônica na prisão com Harvey Weinstein e o que me levou a fazer essa série. Então, estou muito animada. Vamos direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. E desculpem, estamos 30 minutos atrasados. Na verdade, já fiz 4 horas de mídia hoje, então já falei bastante. Ok, por onde começamos com isso? Meu marido, obviamente, vocês sabem que ele é o cérebro por trás de toda a produção. E parte do trabalho dele, como meu esposo, é me manter longe de encrenca, garantir que eu pague meus impostos contra meus próprios instintos e também garantir que, se eu assinar um contrato, eu lembre que assinei um contrato e não simplesmente saia contando tudo para vocês como eu costumo fazer, porque sinto que estou falando ao telefone e às vezes acabo falando demais. Então, na semana passada, eu estava contando para vocês que estava muito animada para anunciar a próxima série, mas havia alguns obstáculos legais que meu marido estava resolvendo. E agora posso contar para vocês que esse obstáculo legal era que, quando comecei a conversar com Harvey Weinstein, nós assinamos um NDA limitado do qual eu tinha me esquecido completamente. E tivemos que fazer um certo esforço para que esse NDA, para que eu fosse liberada desse NDA, para que eu pudesse falar sobre o assunto sem correr o risco, sabe, de ser processada de novo, todas as dores de cabeça do meu marido. Mas estou animada para contar para vocês sobre aquela primeira ligação, porque provavelmente todos estão se perguntando como Candace Owens acabou conversando com Harvey Weinstein. Como eu disse para vocês, nós não tínhamos e ainda não temos praticamente nada em comum. É realmente impressionante, verdadeiramente impressionante. E eu acho que, na verdade, uma das coisas mais interessantes sobre ele e eu nos unirmos em qualquer coisa. Então, a história, na verdade, começa em novembro de 2022. É assim que eu estou envolvida nisso. E agora que vocês sabem como eu sou em termos de organização, quase como uma psicopata, olhando para cronogramas e pesquisando profundamente as coisas para que o público possa ser convidado a fazer o mesmo, você pode imaginar o que eu consegui fazer tendo esse tempo desde 2022 para preparar tudo isso. Novembro de 2022 foi quando fui contatada por uma terceira pessoa para o meu choque e surpresa, e me perguntaram se eu poderia dar uma olhada no caso do Harvey e se talvez eu teria interesse em entrevistá-lo. E, para deixar bem claro, isso aconteceu na época em que o produtor Harvey Weinstein estava em Los Angeles, porque é importante notar que ele logo em seguida seria julgado e eventualmente condenado por acusações de estupro. Então começamos essa conversa e eu basicamente disse: claro, eu adoraria a oportunidade de entrevistar Harvey Weinstein, obviamente não por outro motivo, além do fato de ele ser Harvey Weinstein. E isso renderia uma entrevista muito interessante. Um homem que tinha tanto poder e foi derrubado pelo movimento Me Too. Então houve um vai e vem entre eu e essa terceira pessoa. E eles disseram: ok, eles querem esperar até que ele seja realmente condenado. No mês seguinte, ele veria se seria condenado. Na verdade, naquele mês seguinte, em dezembro, Harvey Weinstein foi condenado em Los Angeles. Avançando para janeiro. Foi quando começamos a discutir sobre esse tipo de NDA limitado. E, de repente, eu estava sendo conectada a uma linha da prisão para falar com Harvey Weinstein. E esse é um capítulo de uma futura autobiografia da minha vida que eu nunca vou esquecer porque foi surreal de tantas maneiras. Foi exatamente o oposto do que eu esperava. Acho que, refletindo sobre o que eu esperava, era conversar com um homem derrotado. Ele é uma pessoa que está sentado em uma cela de prisão. E a forma como a pessoa intermediária me apresentou a situação foi que, basicamente, eu presumi que talvez, em parte, todo mundo na grande mídia tivesse mentido sobre ele e agora ele talvez estivesse ficando desesperado e quisesse falar comigo. E eu posso ser completamente honesta.
Como eu disse, minha motivação para atender a ligação era: eu acho que Harvey Weinstein é culpado, mas quem se importa? Eu realmente gostaria de ter a oportunidade de entrevistá-lo sobre sua vida e como tudo isso aconteceu e como alguém pode estar onde estava na vida e depois cair. E eu já confessei a vocês, eu achava que Harvey Weinstein era culpado porque havia 107 mulheres, só para deixar claro, ok? 107 mulheres que se apresentaram e fizeram acusações contra ele. Ele me agrediu sexualmente, ele fez isso. Você sabe, ele abusou sexualmente de mim, seja lá o que for. Havia muitas acusações. A mídia havia completamente tomado conta da situação de uma forma que tornou impossível para mim acreditar que ele pudesse ser qualquer coisa além de culpado. E como eu disse, falo isso como alguém que se orgulha de sempre olhar além, de ler nas entrelinhas e de enxergar por baixo da camada de manipulação das redes sociais e da grande mídia. Mas eu caí nessa, ok? Eu vou admitir isso. Eu assumo isso. Então, eu só me lembro da postura casual que eu tinha enquanto estava sendo conectado. Eu estava sentado assim, para quem está ouvindo só o áudio, meio que recostado numa cadeira nesse cubículo pequeno, tipo, bem, esse cara tem que... Deixa que eu fazer essa entrevista. E essa vai ser uma ligaçãozinha introdutória bem tranquila. Nada com que se preocupar aqui. Ele é conectado, ele diz, olá. A voz do Harvey Weinstein é como um rosnado, e é tipo, olá. Na verdade, isso que eu fiz agora ficou muito bom. Olá. Sabe, e a primeira coisa que ele me diz, não estou brincando, ok? Eu não entendo como você pode apoiar o Donald Trump. Ok, uau pra tudo. O que está acontecendo? Sobre o que estamos falando? Isso não tem nada a ver com política? Pelo que entendi, você só quer que eu faça uma entrevista com você. De repente começo a dizer pra ele, e vou respondendo e meio que recalculando a conversa e explicando por que apoio o Donald Trump. E sim, isso é algo conhecido. Você já não deveria saber que eu apoio isso? Porque estamos no telefone. E eu simplesmente respondo, e acho que me embananei um pouco, só o verdadeiro motivo pelo qual eu o apoio. Falei sobre a economia e quem se importa. E aí ele começa tipo, e o Kanye, né? Então eu tinha acabado de sair do meu momento com o Kanye em Paris, usando a camiseta White Lives Matter, e ele está me fazendo perguntas sobre isso. E ele diz, eu dou muito dinheiro para as ADL, e eu fico tipo, ok, lá vamos nós. De repente percebo que essa não é a conversa que eu achei que teríamos. Eu não faço ideia do porquê estou nessa ligação. E então ele me diz, por que eu iria com você? E ele me conta que está conversando com outras 3 pessoas que querem fazer essa entrevista e que têm muito mais experiência e um alcance muito maior do que eu. Tudo coisas que são objetivamente verdadeiras. Ele então diz, eu nunca nem ouvi falar dessa empresa para a qual você trabalha. Ele pronuncia errado o nome da empresa em que eu trabalhava na época. E eu percebi naquele momento que estava sendo esnobado pelo Harvey Weinstein e pelo próprio Harvey Weinstein. E eu simplesmente me endireitei e reconheci que Harvey Weinstein ainda é Harvey Weinstein e ele está me fazendo vender o meu próprio peixe. De repente, eu me senti como se estivesse fazendo teste para o time de líderes de torcida. Como se eu, de repente, tivesse percebido que estava fazendo um teste para alguma coisa. E eu não faço ideia, eu não fazia ideia de que estaria fazendo um teste para alguma coisa. E ele é muito poderoso, e eu quero comunicar isso para vocês. Harvey Weinstein ainda é muito poderoso. Ele é brilhante. Ele não está na prisão porque não fosse inteligente e poderoso por natureza. E de repente eu fiquei nervoso. Foi tão estranho. Eu estava nervoso. E eu fico pensando por que eu fiquei nervoso de repente. Tentando me vender para conseguir essa entrevista que eu achava que já estava garantida. E esse cara está sentado em uma cela. E eu tenho que recalcular e recalibrar tudo isso muito rápido enquanto estou ao telefone. Então ele menciona alguém que, de fato, é uma das pessoas mais importantes e influentes da mídia no mundo. Alguém com quem ele é amigo, com quem ele estava conversando para fazer a entrevista. Não é exatamente alguém com quem eu pudesse competir, por assim dizer. Tipo, eu sou só a Candace Owens. E eu estou longe de ser tão grande quanto essas pessoas. Eu nunca estive na grande mídia. A grande mídia não gosta da Candace Owens. E ficou óbvio para mim, naquele momento, que ele estava basicamente atendendo essa ligação para entreter o amigo dele, uma terceira pessoa. E aí meio que fez sentido e me dei conta de que essa pessoa estava fazendo lobby para que ele fizesse a entrevista comigo. Essa pessoa era fã da Candace Owens. Essa pessoa acredita que se eu analisasse esse caso, eu realmente daria uma chance justa, com base em investigações anteriores que eu já havia feito. E ela estava realmente dizendo para ele, você deveria fazer isso com ela. E ele estava discordando. Então, na minha visão, ele só estava nesse telefonema para entreter um amigo. Eu realmente senti isso.
E mesmo que ela achasse que eu era a pessoa certa para o trabalho, o Harvey claramente não achava. Ele não achava que eu tinha experiência suficiente. E ele ainda vive muito no mundo da Miramax. Ele realmente vive no mundo de quem é a melhor pessoa de Hollywood. Ele falou comigo sobre os compositores certos. Se eu fosse fazer uma série documental, sabe, eu nem estava pensando em compositores de música. Sobre o que estamos falando, afinal? Achei que isso seria só sobre algumas entrevistas. Eu nem achava que tínhamos orçamento para fazer do jeito certo. Quero dizer, você nem acreditaria nesse tipo de conversa. Não era o que eu esperava, porque ele ainda é um visionário. Ele ainda quer fazer filmes. Ele ainda quer contar histórias de maneiras que sejam bonitas. E sabe, é um pouco estranho admitir isso, mas a verdade é que houve algo naquela conversa que, para mim, soou um tanto quanto ingênuo. E estou falando sobre ele. Parece, em retrospecto, muito ingênuo para mim que ele ainda acreditasse na fera que o derrubou. Você entende o que estou dizendo? Harvey Weinstein ainda acreditava no aparato da grande mídia. Ele ainda acreditava em Hollywood. Ele ainda acreditava no poder dos seus amigos. Exatamente a mesma coisa. O mesmo aparato que o derrubou, ele acreditava. E ele simplesmente não sabia quem eu era. Então, nesse momento, acho que me recompus e comecei a reagir de forma mais firme. Olha, ok, entendi. Agora eu realmente só preciso ser a Candace Owens. E eu preciso começar a falar com ele do jeito que ele está falando comigo, porque estou em uma reunião de negócios. Eu não esperava estar em uma reunião de negócios com alguém que esteve na prisão, que está preso há 1 ano, pelo menos 1 ano. E houve um momento em que eu soube que o tinha vencido, sabe? Como se eu tivesse meio que derrotado ele, por assim dizer, se estivéssemos apenas indo e voltando, trocando farpas como nova-iorquinos negociando um acordo de negócios. Houve um momento em que caiu a ficha para ele e acho que foi o momento em que eu tirei isso das mãos das pessoas do mainstream que queriam fazer isso, sentar com ele. Ele disse, e obviamente estou parafraseando aqui, mas ele disse sobre aquela pessoa que iria entrevistá-lo. Sabe, eu sou amigo dela há anos. Ela sabe que eu não fiz essas coisas. Eu disse, sabe de uma coisa, Harvey? Você tem muitos amigos poderosos. Eu admito isso. Você tem muitos amigos poderosos em Hollywood. E onde eles estão agora? Algum deles usou sua plataforma para se manifestar? Essa pessoa usou sua plataforma para se manifestar e dizer ao público que acha que você é inocente dos motivos pelos quais está sendo, pelos quais foi condenado? Onde eles estão agora? E ele fez aquele tipo de rosnado que costuma fazer, que era genuinamente, isso é um efeito sonoro. E eu percebi que aquilo o atingiu. E ele respondeu para mim. Todos eles viraram as costas para mim. E eu disse, bom, eu não sou seu amigo, e obviamente não temos nada em comum, nem em relação à nossa política, nem às causas que apoiamos. Mas posso garantir que se eu olhar para algo e acreditar que há algo ali, me levantarei contra o mundo inteiro para dizer algo que acredito ser verdade. Ok? Acho que esse foi o ponto de virada. Acho que foi assim que chegamos ao dia de hoje. E estou animado que no final desta série, vocês poderão ouvir uma conversa entre mim e Harvey Weinstein. Eles vão, eu acho, explodir o mundo? Quero lembrar vocês agora de algo sobre o Harvey, só um pouco do contexto desses casos, que começaremos a abordar na próxima semana, porque, como eu disse, 107 mulheres vieram a público, e você provavelmente não faz ideia do motivo pelo qual ele está na prisão. Harvey Weinstein foi condenado em 2020 a um total de 23 anos só em Nova York. Certo, 23 anos em Nova York. Desses 20 anos foram por agressão sexual criminosa em 1º grau. E isso veio de uma acusação feita por uma assistente de produção que trabalhou no Project Runway. O nome dela é Mimi Haley. Estou dizendo o nome dela porque ela se pronunciou publicamente. Então isso não estou, você sabe, expondo uma vítima aqui. Todas essas pessoas vieram a público, falaram com a imprensa e deram entrevistas. Os outros 3 anos que ele recebeu em Nova York foram por crime. Foi por estupro criminoso em 3º grau de uma mulher chamada Jessica Mann. Novamente, só para deixar claro, estou dizendo os nomes dessas pessoas e não precisamos ocultar esses nomes porque elas mesmas já se expuseram publicamente. Então, em abril do ano passado, após 4 anos passados na prisão, os tribunais de apelação de Nova York reverteram a decisão dos tribunais inferiores e ordenaram um novo julgamento. Eles alegaram que o julgamento original havia sido prejudicado por testemunhas que puderam dar depoimentos com alegações que não estavam relacionadas às acusações em questão. Em outras palavras, eles permitiram que emoção e narrativas invadissem o tribunal, quando na maioria das circunstâncias diriam que isso não é relevante. Você não pode dizer isso aqui? Você não pode simplesmente, influenciar o júri com histórias floreadas. Essa foi uma decisão muito importante que não deve ser ignorada.
E eu vou te dizer, tendo analisado esses casos, que essa foi a decisão correta. Eu acho, e estou me arriscando aqui, eu acho que à medida que começarmos a analisar esses casos, vocês vão ficar como eu fiquei, de queixo caído, chocados. E vocês vão querer fazer suas próprias pesquisas e vão se perguntar o que diabos acontece dentro dos tribunais. Quero que vocês saibam que o novo julgamento dele começa em 15 de abril deste ano. É por isso que eu queria começar esta série, porque quero que todos prestem atenção ao julgamento e não tenho dúvidas de que vocês vão querer prestar atenção desta vez, quando eu lhes der alguns fatos básicos sobre um contexto estranho que a mídia decidiu omitir sobre algumas coisas estranhas que aconteceram naqueles tribunais. Ok? E o caso em Los Angeles pelo qual ele foi considerado culpado. Em dezembro de 2022, ele foi condenado a mais 16 anos de prisão pelo estupro à força de Eugênia Chernachova. Esse é o caso mais absurdo, e sei que há homenagens no Reddit para pessoas que nunca receberam a atenção que mereciam por seguir esses casos passo a passo, os detetives da internet. E eu tenho que te dizer, conforme fui me aprofundando e olhando o que você escreveu, esse é o caso mais louco que já li na minha vida. Quero dizer, isso encerra qualquer discussão. O caso da Eugênia tentando mostrar algo me deixou sem palavras. E para deixar claro, houve várias mulheres que moveram processos contra Harvey Weinstein. Começamos com 107, mas esse número foi diminuindo. Agora, Eugênia foi a única pessoa, apesar de 4 mulheres terem movido um processo contra ele em Los Angeles. Ela foi a única que conseguiu obter uma condenação. E os detalhes, como eu disse, vão te chocar. O caso dela foi o único que resultou em uma condenação. O que posso dizer é que nunca mudei minha posição sobre o movimento #MeToo. E talvez seja por isso que essa terceira pessoa me procurou desde o início, pois ela sabia que, quando todos amavam o movimento #MeU, eu imediatamente disse que isso seria uma ameaça ao devido processo legal e que permaneci firme nesse ponto, defendendo pessoas com quem eu realmente discordava politicamente, como Matt Lauer. Quando analisei os detalhes do caso dele, parecia absurdamente ridículo que estivessem tentando apresentá-lo como um estuprador na mídia. Eu permaneci objetiva em relação às coisas e sei que, mesmo que você não goste de uma pessoa ou ache que ela é imoral, errada ou infiel, como muitos desses homens que definitivamente traem e definitivamente abusam de seu poder e da dinâmica de seus relacionamentos, seja com funcionárias ou atrizes, isso é completamente diferente de chamar alguém de estuprador. E apesar desses pensamentos sobre o movimento Me Too, jamais em 1 milhão de anos eu imaginei que esses vieses chegariam ao tribunal. Acho que sempre tive fé no nosso sistema judiciário e agora isso está começando a mudar. Agora começo a me perguntar se nossos tribunais foram politizados, se quando um movimento cresce tanto, seja o Black Lives Matter ou o Me Too, alguém precisa ser sacrificado, se é que você me entende. E estou realmente animada para apresentar esta série porque ela nos permite voltar no tempo. Isso nos permite voltar ao ponto em que as coisas ficaram tão loucas que alguém que é tão perfeitamente inocente quanto eu acredito que ele seja, como Justin Baldoni, agora está sofrendo as consequências porque não fizemos a coisa certa anos atrás, ao analisar objetivamente questões sobre pessoas que definitivamente não são inocentes. Como eu disse, para pessoas como Harvey Weinstein. Então, estou realmente ansiosa para apresentar a vocês, a partir da próxima semana, nossa nova série, como mencionamos há alguns dias, Harvey Speaks. E sim, eu realmente estou ansiosa para mostrar isso para vocês. E vocês, como eu disse, vão ficar positivamente chocados com os detalhes desse caso. É, por si só, um filme de Hollywood que valeria a pena ser produzido. E, sim, sou grata que a equipe do Harvey meio que confiou em mim para simplesmente fazer o que eu faço de melhor. E eu disse para ele, olha, falei diretamente para ele 1 milhão de vezes, eu acho que você é um homem amoral. E eu não consigo, depois de ver tudo isso, te enxergar como qualquer coisa além de um homem imoral. Sim, você obviamente é um empresário brilhante e ainda é. Você é um negociador duro e uma pessoa poderosa. Mas eu vou fazer justiça a esse caso. E não tenho dúvidas de que vocês vão embarcar em uma jornada. Então vocês vão precisar publicar seus diários na semana que vem, enquanto mapeamos os arquivos de Harvey Weinstein. Harvey fala. Tudo bem, pessoal, antes de começarmos a falar sobre todo mundo perdendo a cabeça com X hoje, porque tem muita coisa acontecendo. Os arquivos de Epstein, temos Tate nas notícias, eles estão de volta ao solo americano. Ron DeSantis falando contra cidadãos americanos em solo americano. E claro, a R. Emanuel,
Quero lembrar você sobre a Planned Parenthood, porque sabemos que eles têm gastado milhões para atingir mulheres vulneráveis, e a resposta para isso é a Preborn, pela qual sou muito apaixonada pelo trabalho que eles fazem, porque enquanto a Planned Parenthood convence essas mulheres de que a pílula do aborto é uma solução rápida e fácil, isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Há tanta devastação que pode vir depois. Eu sei disso por causa de amigas. Dor, arrependimento, a realidade de que você tirou uma vida e há muitas lágrimas. E a Preborn meio que entra em ação. Através de tecnologia inovadora, eles alcançam essas pessoas que estão decididas a abortar antes que tomem a pílula, antes que seja tarde demais. Na verdade, até hoje, a rede de clínicas da Preborn já salvou mais de 300 mil vidas e já viram mais de 90 mil mulheres se converterem a Cristo. E não para por aí. As clínicas Preborn acompanham as mães oferecendo aconselhamento, suprimentos e apoio para escolher a vida, mas precisam da nossa ajuda. $28 dão um ultrassom a uma mulher em crise. Apenas $28 para ajudá-la a ver seu bebê e escolher a vida em vez disso. Então, se você quiser doar, basta discar 250 e dizer a palavra-chave BABY. É isso, 250 BABY. Ou você pode doar com segurança em preborn.com/Candice. Isso mesmo, preborn.com/Candice. Além disso, se você está procurando uma joia linda e cheia de fé, que seja mais do que apenas um acessório, pode conferir meus amigos da Little Catholic. Na verdade, estou usando um colar da Little Catholic agora mesmo. É um pequeno negócio comandado por mulheres que cria joias artesanais deslumbrantes, enraizadas na fé católica. A Little Catholic acredita que as joias católicas inspiram fé, paz e perspectiva de forma orgânica e única toda vez que olhamos no espelho ou baixamos o olhar. A beleza é a forma de Deus falar conosco aqui na Terra. As joias católicas guardam momentos e lembranças perto do coração. As joias da Little Catholic são um presente atemporal, repleto de fé e significado, ideal para batizados, crismas, casamentos e aniversários. O que torna essas peças ainda mais especiais é que são feitas com amor e cuidado aqui nos Estados Unidos. Agora, meus espectadores ganham 25% de desconto extra no pedido usando o código Candace25, @thelittlecatholic.com. Isso mesmo, thelittlecatholic.com com o código Candace25. E você vai receber 25% de desconto no seu pedido. Ok, então falamos sobre a Ari Emanuel, um dos grandes nomes da WME. Sim, então todo cliente está na lista dele e basicamente não há ninguém acima dele. E ele vem de uma família muito poderosa. Ha Emanuel é seu irmão, Zeke Emanuel é o outro irmão dele. Eles comandam tudo politicamente, socialmente, e você simplesmente não encontra um agente maior do que a R. Emanuel, que agora está tentando tornar a WME uma empresa privada, é dono do UFC e da WWE. Sim, WWE, o wrestling também. Eles meio que conseguiram isso com Vince McMahon. Então, sim, ele é um daqueles caras que fala como se estivesse em um filme da HBO, sabe? Como se fosse uma sucessão. Você pode dizer, Justin Boalone, mentira falsa. Hahaha. Sou tão poderoso que é irritante. Pessoas assim são muito irritantes. A vida não é um roteiro de filme. Tente apenas ser um ser humano. E então saiu a notícia, acho que foi há 2 semanas, de que ele tinha se juntado ao podcast Freakonomics, o Freakonomics Radio. E eles fizeram um evento que foi no palco. Pessoas participaram desse evento e ele foi transmitido ao vivo no rádio deles, onde ele simplesmente insultou Justin Boalga e o fez se sentir muito pequeno e, obviamente, não percebeu o clima da sala. E quando digo leia a sala, quero dizer, leia a resposta geral do público. As pessoas que se sentem como um bando de gente em uma lista. É preciso mostrar aos valentões de Hollywood que o bullying é inaceitável. Certo? E então ele não leu aquele RO e ele decidiu. Vou intimidá-lo um pouco mais e também condenar as pessoas nas redes sociais e fingir que Ryan e Blake são boas pessoas. Mesmo que você esteja lendo suas mensagens e formando suas próprias opiniões, vou lembrá-lo de que nós somos a mídia. Nós temos o poder e você deveria parar de fazer isso. Ele realmente chegou ao ponto de dizer que as redes sociais têm sido ótimas, mas às vezes são ruins. Por que é ruim, Ari? Porque conseguimos nos locomover. Conseguimos contornar seus agentes de relações públicas, conseguimos contornar seus artigos no Hollywood Reporter, seus artigos no TMZ e seus artigos no Cut, dos quais falaremos mais tarde, que acabaram de escrever um artigo incrível sobre mim e sobre vocês que estão assistindo ao meu podcast. Sim, de qualquer forma, era uma aparência ruim. Isso não fez com que ninguém se sentisse mais próximo de Blake Ack e Ryan. E agora é interessante porque o apresentador do Freakonomics, Stephen Dubner, está vindo a público e dizendo que, na verdade, esse episódio nunca vai ao ar no nosso podcast e estão intitulando como o show que nunca aconteceu, dizendo que houve apenas problemas técnicos com o local durante o show ao vivo e que aparentemente nunca gravaram esse episódio. Ouça o Stephen Dubner.
Acontece que o sistema de som do teatro tinha pifado. Nos disseram antes que era um sistema novo, de última geração, mas, bem, eu não sei o que aconteceu. A próxima hora foi bastante caótica. Os microfones não funcionam, as caixas de som não funcionam, o tecladista não consegue tirar nenhum som do seu equipamento de teclado. Enquanto isso, Ari Emanuel, o agente mais famoso do show business, está esperando nos bastidores. O que essas pessoas estão fazendo? E então, de repente, o sistema volta a funcionar, pelo menos parcialmente. A essa altura, já passou muito do horário programado para começar. Então, nos apressamos, desejamos boa sorte uns aos outros e começamos o show. Ficamos mais um pouco no teatro e depois fomos para uma pequena festa pós-evento, basicamente amigos e família, talvez 40, 50 pessoas. E foi aí que nossa excelente editora Ellen Frankman veio até mim com uma expressão no rosto que eu não consegui decifrar direito. Olhando para trás, ela parecia realmente doente, estava trêmula. O rosto dela estava pálido. Então eu perguntei a ela, o que houve? E ela me disse que, além das falhas de áudio que tivemos antes, houve uma outra falha ainda maior. O show não tinha sido gravado, ela disse, e eu não entendi. Pedi para ela repetir. Ela disse, eles não gravaram o show. Pelo menos um jornalista havia gravado toda a entrevista Rei a Manuel, mas era com qualidade de iPhone no colo, não qualidade de rádio. Então abandonamos aquela ideia de reencenação. Tenho certeza de que essa é a verdade, toda a verdade, nada além disso, nada além da verdade completa. Isso me soa um pouco como balela do Baldoni. Não sei quanto a vocês, mas só pra avisar, isso nunca vai ver a luz do dia. O cara mais poderoso da sala, mas houve apenas alguns problemas técnicos. Mesmo tendo ido ao ar na nossa rádio e obviamente termos uma transcrição disso, tá tudo muito embaçado e você não consegue ver. Como eu disse, acho que eles estão tentando mudar de direção e toda a estratégia de mídia deles está mudando. Eles estão bravos conosco por sermos detetives independentes e mães detetives. Isso me faz lembrar. Então, eu também estava dizendo para vocês, as pessoas que começaram o movimento #MeToo em geral, temos o mesmo grupo de repórteres que têm estado envolvidos nisso. Jodi Kantor, Megan Twohey do New York Times e Dylan Farrow, que escreve para o New Yorker ou para New York Magazine. Eu deveria conferir isso, não tenho certeza de qual delas. Acho que é a New Yorker, mas deixa eu conferir isso. Sim, ele escreve para... Na verdade, não faço ideia, se vocês puderem procurar isso. A questão é que, de repente, fui contatada pelo The Cut, que pertence à New York Magazine, basicamente essa é a empresa mãe deles, e é uma grande publicação da mídia tradicional. E a mulher estava basicamente trabalhando em uma matéria negativa sobre mim, dizendo que estou tentando me reinventar com a situação do Justin Baldoni e da Taylor Swift. Eu fico pensando, você nunca ouviu o meu podcast? Eu sempre fui veementemente contra o movimento Me Too. Ah, esse é o artigo que ela realmente escreveu? Muito obrigada, Savannah. Eu sou veementemente contra o movimento #MeToo desde o início. Desde o primeiro dia, eu nunca mudei de opinião sobre isso. Eu já cobri vários casos sobre isso. Amber Heard, você pode citar qualquer um. Eu já disse, isso não é bom. E nós, como mulheres, precisamos entender que damos à luz filhos, nos casamos com homens. Esses vão ser nossos pais, nossos filhos, nossos maridos. E precisamos acreditar no devido processo legal. E eu já dizia isso antes mesmo de ter filhos homens. E ela foi tão sarcástica ao telefone. E ela basicamente escreve essa matéria. E ela me chama de todos os nomes transfóbica, racista, antissemita. E ela está, basicamente, eu acho, condenando vocês por assistirem ao meu programa e dizendo que vocês estão sendo enganados. Essa é a manchete que ela criou, essa jornalista que, aliás, foi péssima ao tentar fazer uma matéria difamatória. Então é simplesmente entediante. Matérias difamatórias são tão entediantes. E é intitulado por E.J. Dickinson ou E.J. Dixon, não caia na reformulação da marca de Candace Owens. E ela não consegue apresentar um único fato sobre como eu reformulei qualquer uma das minhas posições. Ela pensa, bom, as pessoas estão assistindo ela agora e seu programa está tendo muitas visualizações. E eu fico tipo, sim, na verdade não sou eu que estou sendo renomeado. São apenas as pessoas vendo você como você é. As pessoas estão começando a ver a grande mídia como ela realmente é. E então, se eles estão olhando para uma circunstância e estão reconhecendo como foram completamente enganados por uma publicação em que confiam como uma publicação. Eu costumava confiar no New York Times, que estava disposto a destruir essencialmente a carreira de um homem que não fez nada de errado. Não sei, mas para eles fica compreensível como você pode ter feito isso com outras pessoas. É isso, ok? E eles podem voltar. Não removi nenhum conteúdo meu.
Ela até tentou fingir que quando eu apaguei meu Instagram para promover meu livro, estava tentando, tipo, apagar meu passado. Fiz exatamente a mesma coisa com meu primeiro livro. Apaguei meu Instagram porque queria que o foco fosse meu primeiro livro. E não tem nada a ver com tentar fugir do meu passado. Estou em toda a internet. Não estou fugindo do meu passado e não mudei minhas perspectivas. E aí você percebe isso repetidas vezes, onde a grande mídia fica frustrada porque agora nós somos os investigadores e nós somos os repórteres. E eu não estou dizendo para vocês o que pensar, estou mostrando evidências de algo que venho vendo acontecer e funcionar há muito tempo. Um movimento perverso que derrubou pessoas que não são tão inocentes, como eu disse, quanto Justin Balti, mas, finalmente, acho que ambos os lados estão despertando para isso e há uma frustração porque eles não conseguem mais controlar a narrativa. E quando você lê este artigo, Candace Owens se tornou mainstream, a cobertura dos comentaristas de direita sobre o caso de Blake Lively e Justin Baldoni alcançou milhões de espectadores. E ela meio que até... Aqui está uma grande pista em artigos, pessoal. Sempre que eles colocam entre parênteses apenas uma palavra e o resto da frase foi realmente escrito por eles, eles estão apenas me tirando do contexto. É como se eles simplesmente tirassem qualquer pessoa totalmente do contexto. Isso significa que, na verdade, se eu apresentasse a frase completa ou o parágrafo inteiro do que essa pessoa disse em todo o seu contexto, então eu não poderia difamar essa pessoa. E ela faz isso ao longo de todo o texto, tentando me pintar como antissemita, como transfóbico. Ela usa apenas uma palavra, que é uma palavra que eu realmente disse, mas não apresenta a frase completa do que eu falei. E é uma abordagem tão batida. E é simplesmente incrível para mim que essas pessoas sejam tão pomposas e tão arrogantes e suas opiniões estão em declínio, seus ouvintes não estão ouvindo e eles podem olhar para os rankings de podcasts e ver que a mídia independente está escolhendo pessoas como Tel Von, que não está nem à esquerda nem à direita, mas é alguém que fala regularmente sobre seus vícios, que agora está recebendo pessoas tanto da esquerda quanto da direita, e eles não conseguem perceber que as pessoas estão cansadas deles. Elas estão cansadas de serem xingadas. Seja você de esquerda ou de direita, está cansado de ser chamado de nomes por pensar criticamente sobre diversos assuntos. Então eu só achei muito interessante ver aquele ressentimento escorrendo dela, tentando me pintar como se ela ainda estivesse insistindo naquela coisa de literalmente Hitler, racista, transfóbico, que me mostrou que essa pessoa existe. Como é que eu posso ser tudo isso? Como é que eu odeio todo mundo? Talvez eu odeie todo mundo. Na verdade, estou bem grávida. Talvez eu não seja a pessoa errada que ela está dizendo aqui. Talvez eu esteja odiando todo mundo neste momento. Eu odeio todo mundo. Eu odeio todo mundo por tudo o que eles são. Certo, tanto faz. Mas foi interessante também, pra ver que ela meio que seguiu com isso. Eu também queria dar um alô pra vocês porque isso é hilário. Então eu estava dizendo quanto, mais uma vez, nuances. Se alguém errou ou você discorda, não descarte a pessoa por completo. Isso é pensamento crítico. Pegue o que quiser, deixe o resto. Não amo a Taylor Swift como pessoa, mas ela tem uns hits. E eu venho dizendo pra vocês que adoro a música London Boys, especialmente porque casei com um cara de Londres. Bem, alguém me apontou isso, vocês me marcaram nisso. Agora, muitas pessoas que estão assistindo ao programa estão indo baixar London Boy. Então, estamos contribuindo para as vendas dela, tudo isso enquanto analisamos o caráter dela, o que mostra que somos incrivelmente sofisticados neste programa. Eu absolutamente amo vocês. E eu fui na seção de comentários dela e olhei. É incrível. Esses são os comentários mais populares. Eu nunca teria ouvido essa música até Candace Owens dizer que ela dançava ao som dela há muito tempo. O fato é que essa pessoa nunca ouviu a música até Candace falar sobre ela aqui por causa dela. Amo você, Candace. Candace tem razão sobre a música. É um sucesso que ela canta pra George. É sim. Também porque conheço todos os lugares aos quais ela se refere em Londres. A única coisa que ela erra nesse vídeo, quer dizer, nessa música, é que ela diz Haitá. E, na verdade, o correto é Afternoon Tea. Então eu sabia. Eu sabia que isso não era o certo a se fazer, Taylor. Mas tudo bem, ainda sucesso. Ela pode dizer que ama high tea, mas isso é o que os americanos pensam. O correto é afternoon tea. Casei com um londrino, então tive que aprender essas nuances. Mas é um sucesso. E eu realmente tenho muito orgulho disso, de as pessoas estarem baixando e amando. Porque, como eu disse antes, é bom ter nuances. É bom dizer, é isso que eu gosto nessa pessoa. É isso que eu não gosto nessa pessoa. Não precisamos descartar as pessoas rapidamente ou fingir que ela não tem sucessos. E nós estamos curtindo. Para sempre ao som de London Boy. Certo, pessoal? Eu também. Falando em nuances, também devemos falar sobre o que está acontecendo com os irmãos Tate. Isso tem sido insano. E eu sei que as pessoas odeiam me ver chegando porque eu vou tirar um tempo para ler um processo. Mesmo que esteja em outro idioma, seja na França. Tipo, eu vou dizer algo e as pessoas vão achar que parece completamente insano na hora e depois eu acabo sendo provada certa.
Aconteceu com a série Becoming Brigitte há um ano. Ah, ela é louca. Ela está surtando. Agora as pessoas estão viciadas na série, só querem mais e não conseguem acreditar que realmente havia algo ali. E eu fui completamente criticada tanto pela esquerda quanto pela direita quando vim a público e disse que analisei o caso dos irmãos Tate na Romênia. Na época, eles estavam em prisão domiciliar. Primeiro, eles ficaram em uma cela de prisão por meses, sem nenhuma acusação formal contra eles. Depois foram colocados em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. E, finalmente, eu disse, vou realmente ler todo esse caso, porque todo mundo está me dizendo, Kenish, você é louca. Tipo, eles são tão culpados, e obviamente são culpados de tráfico sexual humano, só de ouvir isso. E então, eles estavam me enviando todos esses vídeos do Andrew Tate, parecendo 10 anos mais jovem, falando sobre como ele tem um serviço de webcam e se aproveita de mulheres. E eu pensei, ok, deixa eu realmente dar uma olhada nisso, porque talvez tenha algo que eu esteja perdendo. E quando li o caso, saí dizendo, eles não vão ser condenados por isso. Não há nada neste caso que tenha a ver com o Andrew. 10 anos atrás, 5 anos atrás, coisas que ele disse na internet, coisas que ele tweetou. O caso que estou analisando vai desmoronar. Bem, adivinha só, o caso desmoronou, certo? E é meio louco porque foram tomadas medidas extrajudiciais por um governo, e isso deveria te assustar, independentemente de você concordar ou não. E todo mundo sabe que eu sou católica, minhas opiniões sobre pornografia são muito claras. Mesmo que você concorde e tenha todo o direito de dizer que não gosta se eles administraram um negócio de webcam, porque você não deveria gostar porque pornografia é ruim. E eu acho que isso enfraquece fundamentalmente os homens. Aliás, se vamos falar sobre acabar com a pornografia, os últimos de quem deveríamos nos preocupar são Andrew e Tristan Tate. Vamos falar sobre o Pornhub. Sério, pessoal, se é para ir atrás disso, vamos falar sobre o Pornhub. Então eu apenas tive a nuance e li o caso e todo mundo me condenou. Como você pode defendê-los? Eu só estou lendo os fatos e eles não vão ser condenados. Bem, adivinha só, foi o que aconteceu. O caso acabou sendo arquivado na Romênia. Eles disseram que não há provas aqui. É exatamente o que eu estava dizendo. Não há provas suficientes aqui para apresentar acusações contra eles. E os promotores, essencialmente, teriam que reconstruir todo o caso para tentar acusá-los. Nesse momento, parece que o governo Trump interveio porque eles são cidadãos americanos e foram simplesmente trazidos de volta para a América. Eles agora estão em solo americano. Eles chegaram esta manhã e, por algum motivo, as pessoas estão irritadas com isso porque não gostam de quem Andrew e Tristan Tate são. Elas não gostam das personalidades deles na internet, não gostam da forma como eles falam com as mulheres. E por isso ficam felizes em ver esses homens sendo condenados injustamente por algo que não fizeram. Eu não consigo entender essa lógica. Eu não consigo entender por que você acha que precisa gostar de alguém ou concordar com o estilo de vida dessa pessoa para dizer que ninguém deveria passar um único segundo na prisão por algo que não fez. Essa é a postura moral a se ter, que o devido processo é correto e que se eles são cidadãos americanos, é claro que pertencem de volta ao solo americano. E então, Ron DeSantis, que sempre meio que dançou conforme as emoções de seus doadores, foi questionado sobre eles aterrissarem na Flórida, que, como eu disse, são cidadãos americanos. E aqui está o que Ron DeSantis disse. Há algumas reportagens dizendo que o polêmico podcaster acusado de tráfico humano, Andrew Tate, talvez esteja a caminho da Flórida. Ele é bem-vindo aqui? O que o Estado faria para mandá-lo de volta para a Romênia, ou seja, lá para onde... Bem, não temos nenhum envolvimento nisso. Eu soube disso pela mídia. Claramente, o governo federal tem jurisdição, caso queira impedir a entrada dele nos Estados Unidos. E eu confio que seja P. Bondi ou Christie. Não, que eles estarão atentos a isso. Eu sei que nosso procurador-geral, James Altmaier, está analisando quais ganchos e jurisdição estaduais podemos ter para lidar com essa situação. Mas a realidade é que não, a Flórida não é um lugar onde você é bem-vindo com esse tipo de conduta no ar. E eu não sei como chegamos a esse ponto. Não fomos envolvidos, não fomos notificados. Eu descobri pela mídia que isso estava acontecendo. Ok, então, para deixar bem claro, isso é insano. Isso não é uma perspectiva conservadora, isso não deveria ser uma perspectiva liberal. Eles não foram condenados por nada. Eles não foram condenados por nada. E o que ele está dizendo é que, com base na conduta deles, até mesmo a pessoa que faz a pergunta diz que foi acusada. Eles não foram condenados. Esse é o ponto. Eles serem acusados de um crime não significa absolutamente nada, ok? Como aprendemos, você pode ser acusado de qualquer coisa hoje em dia. Você pode ser acusado de ser um abusador sexual ou assediador sexual se você for Justin Baldoni. A questão é, eles foram condenados? Se a resposta for não, eu realmente não me importo com o que Ron DeSantis sente sobre um cidadão americano voltando para casa. Isso o desqualifica para sempre de concorrer à presidência dos Estados Unidos novamente.
Ok. Se você não consegue deixar suas emoções de lado, não precisamos de você em cargos de liderança. Se você não é capaz de olhar as coisas objetivamente, seja olhando para alguém e pensando, eu não concordo com a política dessa pessoa. É Matt Lauer, as pessoas aplaudiram porque ele era Matt Lauer e estava na esquerda. Você é um perdedor. Ok? Você é um perdedor? Que você não pode deixar de lado sua política, que você não pode deixar de lado suas emoções, que você não pode deixar de lado suas crenças, a propósito, para perceber que a Constituição não existe por causa de como você se sente. Certo? Você consegue imaginar? Vamos dar uma olhada e ele definitivamente não será bem-vindo aqui como cidadão americano se muitas pessoas ficarem indignadas com isso. Não, a coisa certa a dizer é que não houve, até onde sei, condenações por nenhum crime. Eles são cidadãos americanos. Se você não está me perguntando sobre o caráter deles ou o que eu acredito sobre pornografia, assunto sobre o qual podemos falar poeticamente o dia todo, então sim, eles pertencem aqui. É isso que significa ser cidadão de alguém. Significa que você pode voltar para casa. Se você não for condenado por algo em um país estrangeiro, você pode voltar para casa quando quiser. Essa é a resposta certa para isso. E espero que, como cidadãos americanos, todos possamos concordar, independentemente de qualquer coisa, que essa é a coisa certa a dizer e a coisa certa a acontecer. E se algo acontecer no futuro e eles forem condenados por um crime em outro lugar, ok, então o que devemos querer para eles é o devido processo legal. Se eles forem acusados de um crime, o que sempre devemos querer é o devido processo legal. Durante todo esse processo, podemos formar nossas próprias opiniões, analisar o caso e debater sobre ele, e é assim que as coisas devem ser. Também quero lembrar vocês sobre nosso patrocinador, a BIM, pois todos precisamos assumir mais responsabilidade, sendo mais autossuficientes com nossa própria saúde, especialmente a do sono. É por isso que estou animado para compartilhar algo que fez uma diferença real na vida da minha equipe, que é o Dream Powder da BIM. O Dream Powder da BIM, fundado no ZUAU, é guiado por valores de trabalho duro, integridade e resultados. É uma mistura noturna saudável, comprovada pela ciência para melhorar o sono, para você acordar renovado. Feito com ingredientes naturais como reishi, magnésio, L-teanina, apigenina e melatonina, ajuda você a adormecer, dormir melhor e acordar se sentindo bem. Diferente de outros auxiliares do sono, não causa sonolência no dia seguinte. Proporciona um sono reparador. A BIM já melhorou mais de 17 milhões e meio de noites de sono, ajudando pessoas a se sentirem no seu melhor. A BIM oferece aos meus ouvintes um desconto de 40%. Então, se você experimentar o Dream Powder, o produto mais vendido deles, você terá até 40% de desconto por tempo limitado acessando shopbeam.com/Candace e usando o código Candace no checkout. Isso mesmo, acesse shopbeam.com/Candace e use o código Candace para garantir até 40% de desconto e ainda estará apoiando uma empresa americana, assim você pode investir em si mesmo e começar a ter o seu melhor sono hoje à noite. Lembrando da American Financing, porque as pessoas sentem a pressão financeira mais que nunca, as despesas aumentaram, os salários não acompanham e muitas pessoas estão achando quase impossível fechar as contas no fim do mês. Com pouco dinheiro sobrando após o básico, muitos recorrem ao cartão de crédito para se virar, acumulando dívidas com juros de 20% a 30%. Se você é proprietário de um imóvel e está preso nesse ciclo de dívidas, ligue para a American Financing. Seus consultores ajudam proprietários a economizar em média $800 por mês, colocando seu dinheiro de volta onde ele deve estar. Se agir agora, pode até pular o próximo pagamento da sua hipoteca. Não há taxas iniciais, então não custa nada descobrir quanto você pode economizar por mês. Liberte-se do estresse das dívidas. Fale com a American Financing hoje e assuma o controle do seu futuro financeiro. Ligue para 800-795-1210, novamente 800-795-1210 ou acesse americanfinancing.net Owens, americanfinancing.net Owens, ok, também sobre os arquivos Epstein. Eu simplesmente estou cansado da conversa sobre Epstein. Nós nunca vamos conseguir esses arquivos, pessoal. Eu só sinto que isso está ficando estranho e é essa empolgação de, obviamente, pessoas que estão implicadas nesses arquivos são poderosas demais e nunca vão permitir que eles sejam divulgados. Eu estou colocando os arquivos do JFK e os arquivos do Epstein como arquivos que o povo americano nunca vai conseguir ver, porque as pessoas envolvidas são as que ainda controlam a América. O que acha disso? É isso que eu realmente penso. E por isso não faz sentido termos esse tipo de tempestade midiática dizendo que os arquivos do Epstein estão chegando. Os arquivos do Epstein estão chegando. E a procuradora-geral Pam Bondi fez uma maratona na mídia e falou sobre como esses arquivos estavam para ser divulgados. As pessoas estavam realmente animadas. Aqui está ela falando com Jesse Waters na Fox News e depois eu vou mostrar o que conseguimos. Ouça.
Uma das coisas que muitas pessoas estão se perguntando, porque você disse na semana passada que tinha os arquivos de Epstein na sua mesa, é quando poderemos vê-los e o que está demorando tanto para ser divulgado? Eu faço. Jesse, bem mais. Isso vai deixar você doente. 200 vítimas. 200. Então já temos bem mais. Mais de 250, na verdade. Então, temos que garantir que a identidade deles e suas informações pessoais sejam protegidas. Mas fora isso, acho que amanhã, você sabe, as informações pessoais das vítimas. Fora isso, acho que amanhã, Jesse, notícia de última hora, agora. Você vai ver algumas informações sobre Epstein sendo divulgadas pelo meu escritório. Que tipo? Vamos ver quem estava nos voos? Vamos ver alguma evidência do que ele gravou? Porque ele tinha todas as suas casas equipadas com dispositivos de gravação. O que você vai ver, espero que amanhã, são muitos registros de voos, muitos nomes, muita informação. Mas é realmente doentio o que esse homem fez. Algo que acho impressionante na história americana é como é quase impossível para nós termos qualquer coisa que implique Israel desclassificada. Sabe, se as pessoas conhecem a história que levou ao assassinato de JFK, as discussões que ele estava tendo com Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, o fato de que a AIPAC, que na época se chamava AZC, foi informada por JFK de que teria que se registrar como agente estrangeiro sob a FARA, exigiu que eles se registrassem como agentes estrangeiros e que, obviamente, não é permitido fazer lobby para um país estrangeiro de acordo com nossas leis. E então, convenientemente, JFK foi assassinado e nunca mais nos foi permitido ver esses arquivos. Com Epstein, sabemos que ele tinha conexões com o Mossad, e isso parece ser muito evidente. Coisas da CIA e do Mossad, de novo, CIA, Mossad. Eu nem sei mais se existe diferença. E, de repente, fica muito complicado liberar arquivos. Há algo nesse processo que é simplesmente tão complicado. E então descobrimos que a fase 1 dos arquivos está sendo... E temos que ocultar os nomes. Pessoal, demora muito tempo para ocultar os nomes das vítimas. São 250 nomes, 250 nomes. Você a ouviu? Envie para mim. Pam, vou terminar isso em 1 hora? Nem mesmo, na verdade. O que estou dizendo? Os aplicativos hoje ficaram inativos. Eu posso colorir. Posso fazer isso no Snapchat e no Instagram? O que você quer? O que você quer? Eu só estou tão cansado desse vai e vem político e de fingir. Com certeza vamos ser transparentes assim que houver qualquer indicação de que Israel possa estar envolvido. Nós não vamos ser transparentes, meus amigos. Ok, então a primeira fase não deu em nada. E eu gosto de muitas das pessoas que estavam na Casa Branca e deram aos jornalistas independentes, eles meio que fizeram um grande alarde. Estamos entregando para jornalistas independentes. Tem o Libs of TikTok, tem a Liz Wheeler, tem o DC Drano e à direita, aliás, o Mike Cernovich, que é meu amigo, e foi, na verdade, uma das pessoas a quem devemos agradecer pelo fato de o caso Epstein ter sido descoberto em primeiro lugar. Ele é advogado e entrou com um processo porque percebeu algo estranho no caso Epstein e eu conversei com ele sobre isso. Então, por anos, ele não é uma pessoa fraudulenta de forma alguma e ele até disse que não há nada aqui, tipo, ali. Ele está dizendo, ele está culpando o SDN de que eles deram para a Pambonde só um pouco e então ela repassou para esses jornalistas independentes. Gente, alguém pode entregar isso para o Brian Friedman? Será que a gente não pode simplesmente criar um site tipo aqui estão os arquivos? Liberem os arquivos para o público inteiro ler. Eu não preciso de reuniões com jornalistas independentes. Nós somos a mídia agora. Todos nós somos a mídia agora, só precisamos de um site que funcione e, como eu disse, podemos colocar rabiscos nos nomes das vítimas, tipo, vamos parar com esse teatro. Será que todo mundo pode parar de ser falso e gay? Será que a gente pode só parar? Será que todos podemos concordar em todo lugar que já deu e só? Eu preferiria que alguém simplesmente sentasse e dissesse, olha, infelizmente nossa nação está ocupada e fizemos algumas coisas loucas, tipo, sabe, talvez a CIA tenha atirado em um presidente em exercício. Então, para a segurança de todos, não vamos mexer nesse vespeiro. Vamos seguir como sempre. Sabe de uma coisa? Eu meio que aprecio isso, sinceridade. Parece até refrescante vindo deles. Eu talvez ficasse de boa com isso. Acho que eu conseguiria aceitar isso. Seria tipo, isso até que é bom. Eu não sei. Sinto que você está me dizendo que somos tão poderosos que não há muito o que fazer. Nós somos a CIA e faremos o que quisermos. Eu diria, beleza, isso até que me faz sentir melhor. Isso é um pouco melhor do que ficar manipulando o público o tempo todo, né? Acho que isso seria melhor, mais preferível. Eu estou louca. Eu não sei. Será que são só hormônios estranhos da gravidez que me fazem preferir que eles simplesmente digam somos incrivelmente corruptos, todo mundo faz parte do clube e você não? Eu gostaria disso. Eu diria obrigado.
Eu mandaria um presente de Natal pra eles. Eu não sei, é assim que eu me sinto. Eu mandaria um cartão de ação de graças ou algo assim. Enfim, não é isso que estamos recebendo. Então eu só quero que vocês saibam que podem ignorar tudo. Recebam a música, a dança, as imagens, as fotos, os sorrisos, os documentos, as pessoas. Não é isso que estamos recebendo. Isso é um show e pouca verdade. Nunca vai haver uma revelação porque pessoas muito poderosas estão envolvidas e é isso. Enfim, pessoal, eu deveria ver o que vocês estão me dizendo e ler alguns dos seus comentários, porque estamos passando do tempo, como sempre. Por que eu sempre tenho tanto para falar? O que há de errado comigo? Ben Alton escreve, não relacionado ao Weinstein, mas você se lembra do Randy Quaid sendo chamado de lunático por dizer que havia assassinos de estrelas matando celebridades? E também porque não se fala nada sobre a Ghislaine Maxwell. Para onde ela foi? Esse é o cachorro que não está latindo? Sim, essa é uma pergunta muito boa. E na verdade eu não acompanhei essa história do Randy Quaid. Eu sei que disseram que ele era louco, mas não acompanhei porque estavam dizendo isso ou o que ele disse. Mas de modo geral, como regra, as pessoas consideradas loucas são as que estão dizendo a verdade e as totalmente sãs são aquelas com quem você deve tomar cuidado. Zira Mayu escreve, hoje eu quase tive um colapso tipo Suge Knight por causa do peso morto no nosso grupo de projeto. A única coisa que impediu foi alguém dizer, calma, Suge. Eu comecei a rir e fiz um novo amigo. Acontece com os melhores de nós. Hugo escreve, você fará uma série sobre a verdade da Segunda Guerra Mundial? Vi o documentário Europa, A Última Batalha, mas não sei se é confiável. Mas confio em você. Bem, eu não vi esse documentário, mas sei que o tema mais sensível do mundo inteiro é a Segunda Guerra Mundial. Deus me livre de você conversar com alguém que te conte algum fato que não foi aprovado na sua aula de governo da 3ª série ou na aula da 7ª série quando você aprendeu sobre tudo. As pessoas surtam e não há prova maior disso do que Darryl Cooper participando do programa do Tucker Carlson, que é um historiador. Ele parece um cara legal e começa a apresentar alguns fatos que talvez você não aprenderia na sua aula do ensino médio. E houve um colapso na grande mídia, e o motivo disso é que a grande mídia sempre foi um braço da CIA. Pelo menos desde que JFK foi assassinado. Maria escreve, Leonid Radinsky mora na Flórida. Ele é o dono do OnlyFans dos irmãos Tate. Não é muito moral, mas eles são cidadãos. É por isso que DeSantis nunca será presidente. Uau, eu não sabia disso. O dono do OnlyFans é bem-vindo na Flórida. Tudo bem. Sabe por que ele é bem-vindo na Flórida? Porque ele não foi condenado por nada e é cidadão americano. Então, apesar de eu achar o OnlyFans nojento, absolutamente nojento, eu não diria, é claro, que a pessoa que o criou não pertence à América, porque meus problemas com pornografia não significam que eu possa simplesmente condenar pessoas aleatoriamente e dizer que elas devem ser expulsas do país. Mas quem sou eu? Sou apenas alguém que acredita que devemos seguir a Constituição. John Wright encomendou 7 cópias esta manhã. Preciso distribuí-las para as potenciais. Tenho mulheres para avaliar. Candace, obrigado por encomendar 7 cópias de Fazendo um Sanduíche para ele. Candace não pode entrar no próximo ano sem minha esposa garantida. Seu livro pode ser a chave. Deem para uma garota com quem estão saindo. Para saber se ela é material para a esposa, encomende-a. Pré-venda. Faça um sanduíche para ele. Disponível em candacowens.com. Gina, escreva. Deus abençoe você e sua família, Candace. Que Miguel, o arcanjo, te proteja sob suas asas. Muito obrigada por dizer isso. E eu realmente acredito que são as orações que têm me mantido segura. Eu não sei por que a grande mídia ainda me odeia tanto. Eu simplesmente não entendo. Eu prometo que não sou essa mulher violenta, louca, racista, sexista, antissemita e autodestrutiva. Sabe, acho que não. Podemos verificar nas 39 semanas de gravidez. Estamos na casa de um dígito. Então talvez eu esteja um pouco bravo com as pessoas. Mas acho que vocês estão apenas me deturpando e distorcendo aquilo em que acredito. E eu sinto raiva de ambos os lados. Eu chamo todo mundo pra fora o tempo todo. Eu faço isso há muito tempo. Volte. Como eu disse que o conteúdo não está sendo retirado da internet. A propósito, pessoal, olhem isso. Onde está o nosso pequeno contador de tempo para quase 4 milhões de inscritos no YouTube? Abram meu ticker, pessoal, quero que eles vejam. Veja mais 5 mil assinantes. Onde você está? Mais 5 mil assinantes. Você está assistindo agora? Poderia nos ajudar a chegar a 4 milhões de inscritos para comemorarmos? E por comemorar, quero dizer ir dormir cedo. Porque para mim isso seria a melhor coisa. Seria tão empolgante se eu pudesse ir dormir tipo às 8h30, uma noite. Sim, eu adoro isso. Por favor, clique no botão de inscrever-se se você está assistindo agora. Fora isso, pessoal, acho que cobrimos tudo e agora preciso ver do que mais todo mundo está surtando. Aconteceram tantas coisas hoje. Pareceu ridículo, mas não posso agradecer o suficiente a vocês por continuarem aqui e por não acreditarem nas calúnias e difamações da grande mídia sobre mim.
Vejo vocês amanhã.